Olá, meus queridos alunos do curso de Cuidador de Idosos, meus futuros cuidadores. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje, sexta-feira, feriado, mas nós não podemos ficar parados, temos que dar continuidade nas nossas aulas, não é verdade? Então, assim, pessoal, hoje eu estou em casa gravando esse vídeo para vocês. Hoje é feriado. Eu moro em um condomínio, tem um monte de crianças brincando aqui. Então, se vocês ouvirem aí um grito, uma risada, um barulho de criança, porque assim, elas não deveriam estar por aí correndo, brincando, devido às prevenções, né, da Covid-19, mas aqui pelo condomínio elas andam livres, digamos assim. Mas o importante é que nós vamos para a nossa aula de hoje, tá? O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é a respeito da hipertensão. Então, eu iria trabalhar com vocês hipertensão e diabetes em um único vídeo. Só que aí eu fui observar o conteúdo, o vídeo ficaria muito grande, é um conteúdo muito extenso, então eu vou dividir realmente em duas aulas, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês os cuidados acerca da hipertensão e na segunda-feira eu envio para vocês, então, o material, o vídeo acerca da diabetes. Tá bom? Tranquilo? Nós precisamos trabalhar hipertensão e diabetes, pessoal, dentro do nosso curso de cuidador de idosos, porque nós já comentamos acerca de algumas morbidades, de algumas doenças que ocorrem com mais frequência na velhice. Apesar de tanto a hipertensão quanto a diabetes serem doenças comuns em quaisquer idades, nós percebemos um número muito grande de idosos, pessoas a partir dos 60 anos, que sofrem dessas duas doenças. Alguns ainda nem foram diagnosticados, né? Visto que as duas doenças elas são muito silenciosas e quando são diagnosticados, por exemplo, no caso da hipertensão, é porque já está com uma crise hipertensiva. Aí vai no posto de saúde, porque está com um mal-estar muito grande, está sentindo um mal-estar muito grande, quando chega lá, vai aferir a pressão, já está 18/10, 18/12, e aí já está com a pressão muito alta, né? Isso já é considerado uma crise hipertensiva, tá? Então, nós vamos falar um pouco acerca desses cuidados. Mais cedo, eu enviei aí no grupo falando que quem tivesse dúvidas sobre esses dois assuntos, podiam me encaminhar. Algumas pessoas me mandaram no privado algumas dúvidas. Só uma pessoa no grupo me mandou, no grupo mesmo foi só uma pessoa que mandou, né? Uma dúvida lá sobre medicamentos, sobre alimentação, tá? Vamos falar sobre tudo isso. Alimentação, medicamentos voltados para o idoso diagnosticado com hipertensão. E no próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre o diabetes, mesma coisa. Também vou falar sobre como deve ser a alimentação de um idoso diabético, os medicamentos. Na realidade, pessoal, no vídeo anterior, na aula anterior, em que nós falamos sobre a alimentação e a nutrição da pessoa idosa, eu compartilhei com vocês, eu encaminhei um manual, que é o Manual da Alimentação da pessoa com diabetes, tá? Então, lá naquele manual já fala um pouquinho de como que deve ser essa alimentação da pessoa diagnosticada com o diabetes, tá? Para nós começarmos a falar sobre a hipertensão arterial, primeiro nós precisamos compreender o que é a pressão arterial e para isso nós precisamos trabalhar um pouquinho acerca do sistema circulatório, tá? O sistema circulatório, também conhecido como sistema cardiovascular, ele é um importante sistema no nosso corpo, porque, não sei se vocês sabem, gente, mas nós temos cerca de 5 litros de sangue percorrendo por cada órgão do nosso corpo. Então, desde o nosso cérebro até lá as pontinhas dos nossos dedos, tem sangue circulando pelo nosso corpo. E o sangue, ele tem inúmeras funções dentro do nosso organismo. Primeiro que ele age na defesa das nossas células, ele funciona como um caminho para levar oxigênio até as nossas células, para levar os nutrientes necessários para as nossas células. Então, ele desempenha uma função muito importante dentro do nosso organismo. E o sistema responsável, então, por essa circulação dentro do nosso organismo é o sistema cardiovascular, tá? Podemos chamar de sistema circulatório, podemos chamar de sistema cardiovascular. Eu gosto mais de chamar de cardiovascular porque esse nome ele expressa bem os órgãos que fazem parte desse sistema, né? Então, cardio vem do nosso coração
e vascular dos vasos sanguíneos, tá? Então, o sistema cardiovascular, ele é formado pelo nosso coração, que é um órgão musculoso que funciona como uma bomba. Ao tempo todo, ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele dilata, funcionando como uma bomba, levando sangue para todo o nosso organismo, tá? E nós vamos ver já já que o coração ele desempenha um papel muito importante relacionado à nossa pressão arterial, tá? E além do coração, o cardio, né, o vascular aí do sistema cardiovascular é representado pelas nossas veias, pelas nossas artérias e pelos vasos capilares, tá? É muito fácil nós diferenciarmos as veias das artérias e dos vasos capilares. As artérias, gente, são os vasos sanguíneos do nosso corpo que carregam um sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes. A artéria, ela leva para todo o nosso corpo o sangue que sai do nosso coração com todos esses nutrientes, com todo esse oxigênio, tá? Então, através das artérias, o nosso sangue, ele percorre todo o nosso corpo, passa por cada uma das nossas células. Ali dentro das células vão haver algumas trocas, né? E aquele resíduo desse processo metabológico das células vai ser eliminado de cada órgão, né? Retornando para o coração através das veias, tá? Um local do nosso corpo muito fácil de vocês observarem as veias e as artérias é no seu sublingual. Então, se você for até o espelho e levantar a língua e olhar debaixo da sua língua, ali você vai ver. A gente acaba chamando tudo de veias, né? Umas vermelhas e umas azuis. Aquelas vermelhas são as artérias e as azuisinhas são as veias, tá? Essa próxima imagem, ela já mostra pra gente aqui o coração e vamos entender um pouquinho do ciclo cardíaco, de como que funciona o sangue dentro do nosso corpo, tá? Como eu disse para vocês, nós temos cerca de 5 litros de sangue circulando dentro do nosso organismo e ele se renova, tá? O coração ele vai trabalhar ali em conjunto com o pulmão, porque eu preciso ter dentro do meu organismo um sangue rico em oxigênio. Então, nós falamos de um sangue arterial e nós falamos de um sangue venoso, tá? O que é o sangue arterial? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e, como o próprio nome já está dizendo, é o sangue que eu tenho circulando pelas minhas artérias. Enquanto que o sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio. O sangue venoso ele é um sangue que é rico em CO2, né? E ele circula, então, pelo que nós chamamos de veias, tá? Então, o processo basicamente é o seguinte. Meu coração, ele funciona então como uma bomba, como eu estava dizendo para vocês, o tempo todo ele se contrai e ele relaxa, ele se contrai e ele relaxa. Em 2 movimentos que nós chamamos de sístole e diástole. Quando o coração ele se contrai, ele faz um movimento que nós chamamos de sístole. Quando ele relaxa, ele faz um movimento que nós chamamos de diástole. Mas por que que ele relaxa e se comprime? Ele relaxa e se comprime para que ele possa bombear o sangue, tá? Então, quando ele relaxa, ele está enchendo de sangue. Quando ele se comprime, ele está enviando, ele está forçando o sangue, então, a percorrer todas as artérias e a chegar em cada um dos nossos órgãos, tá? Então, o sangue, ele circulou lá em todas as nossas células, passou por todo o nosso corpo e ele volta agora para o coração, tá? Então, nós vamos começar entendendo a partir do momento que o sangue sai do coração, vai até o pulmão buscar oxigênio, depois volta para o coração e vai para as artérias, tá? Então, o sangue, ele sempre entra no nosso coração, ele chega, né, até o nosso coração através das veias, tá? Então, eu observo que eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior. Basicamente, o meu coração ele é composto por 4 cavidades. Eu tenho, então, 2 átrios,
o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, o átrio e o ventrículo, eles formam pares, né? Então, o sangue, ele entra, ele chega ao meu coração, chega sempre pelas veias, né? Através da veia cava superior, da veia cava inferior, e ele chega direto dentro do meu átrio direito. Do meu átrio direito, ele vai descer até o meu ventrículo direito, e esse sangue, lembrando, que ele é um sangue que no momento ele não tem oxigênio. E eu não posso, então, meu coração ele não pode enviar esse sangue sem oxigênio para o meu organismo. Primeiro, esse sangue vai precisar ser oxigenado. Então, o que que meu coração vai fazer? Ele vai bombear, ele vai fazer com que esse sangue saia do meu coração através do ventrículo direito, pelo que eu chamo de artéria pulmonar. Como eu disse para vocês, as artérias, elas carregam sempre um sangue rico em oxigênio, enquanto que as veias carregam um sangue pobre em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar e da veia pulmonar. Por quê? Porque é a artéria pulmonar que leva esse meu sangue venoso para o pulmão, para que ali no pulmão ele receba uma carga de oxigênio, tá? E depois que o meu ventrículo direito, enviar, né, esse meu sangue venoso através da minha artéria pulmonar, e esse sangue chegar lá no meu pulmão, vai haver um processo, um metabolismo que eu chamo de hematose. Esse processo da hematose é essa troca do sangue venoso pelo um sangue pobre em oxigênio por um sangue rico em oxigênio. Então, notem, o sangue pobre em oxigênio chegou ao meu coração pela veia cava superior e inferior, caiu direto no meu átrio direito. Do meu átrio direito foi enviado ao meu ventrículo direito, que enviou através da artéria pulmonar esse sangue pobre em oxigênio até o meu pulmão. Chegou no pulmão, houve essa troca, meu sangue recebeu uma carga de oxigênio e ele agora vai voltar para o coração, só que oxigenado esse sangue. Qual que é o caminho que ele vai fazer de volta do pulmão para o coração? Ele vai vir através da veia pulmonar. Lembrando que as duas únicas exceções que eu tenho é da artéria pulmonar, que leva o sangue pobre em oxigênio até o pulmão, e a veia pulmonar, que traz o sangue oxigenado do pulmão para o coração. São as duas únicas exceções. No restante do nosso corpo, nas artérias eu só vou ter sangue oxigenado e nas veias eu só vou ter o sangue pobre em oxigênio, tá? Então, houve lá a hematose no pulmão, o sangue ele volta aqui para o meu coração através da veia pulmonar, chegou no meu coração, cai direto aonde? No átrio. O sangue, quando ele chega no meu coração, ele sempre entra direto no átrio. Nesse caso agora do sangue arterial, do sangue rico em oxigênio, né? Ele chega através do átrio esquerdo, é enviado então ao ventrículo esquerdo e aqui com toda a força, porque o sangue oxigenado, ele é um sangue com muita pressão, né? Então ele é enviado aqui através do ventrículo esquerdo, no momento em que o coração faz a diástole, ele se contrai, né, para enviar esse sangue agora cheio de oxigênio, ele vai sair aqui pela artéria aorta, que é uma artéria bem espessa, ela tem várias subdivisões. Então o sangue vai sair do meu coração através dessa artéria aorta e vai percorrer cada um dos órgãos do meu corpo, levando esse oxigênio, levando os nutrientes. Porque quando eu me alimento, quando eu vou lá e almoço, né? Como lá o meu prato com arroz, feijão, carne, eu estou absorvendo todos aqueles nutrientes que nós vimos lá na aula anterior. Carboidrato, as proteínas, as fibras e por aí vai. Quando esse alimento ele chega lá no meu intestino delgado, o meu intestino delgado absorve através das suas paredes esse nutriente, joga também no meu sangue, tá? Na minha corrente sanguínea.
E esse oxigênio, esses nutrientes, esses hormônios, eles são então, eles embarcam aí através do meu sangue, passando pelas minhas células, e as minhas células, para elas estarem fortes, para elas estarem saudáveis, elas precisam desse nutriente, tá? Então ela está percorrendo todo esse caminho das artérias, e as artérias, quando elas vão adentrando dentro dos órgãos, lá dentro daquela célula mesmo, esse vaso sanguíneo que é a artéria e que são as veias também, elas vão ficando bem fininhas, parecendo realmente mechazinhas de cabelo, né? E é por isso que a gente chama esses vasozinhos mais finos de vasos capilares, tá? Então é ali nesse ponto de encontro entre a artéria e as veias que eu tenho os vasos capilares, e que após ter ocorrido todo esse processo metabológico dentro da célula, aquilo que era oxigênio se tornou CO2, aquele nutriente que era importante para a célula, ela absorveu, só que ela cria também algumas substâncias, ela descarta algumas substâncias, né, que para ela não é mais interessante. Então, o que vai acontecer agora? Esse sangue, já sem nutrientes, esse sangue já pobre em oxigênio, ele vai agora, através das veias, fazer o caminho de volta para onde? Para o coração. Para que novamente ele chegue no coração, pela veia cava superior e inferior, passe pelo átrio, chegue ao ventrículo direito, o ventrículo empurre ele através da artéria pulmonar até os pulmões, para receber uma nova carga de oxigênio. E esse ciclo ele nunca para dentro do nosso organismo, tá? É importante nós entendermos isso para a gente entender como é que funciona essa questão da pressão arterial. Por que existe essa pressão dentro das nossas veias, né? Então, como o meu coração ele faz esses dois movimentos, da sístole e da diástole, ele nunca para. Entre um batimento e outro, ele se enche de sangue, envia esse sangue para as artérias, recebe uma nova carga de sangue, envia esse sangue para as artérias, tá? Então, quando o sangue ele é bombeado do coração para as artérias, e assim ser levado para todos os órgãos do nosso corpo, nós dizemos que essa é a pressão máxima. Sabe quando você afere a sua pressão e ela dá lá 12/8? Essa pressão 12 nós chamamos de pressão sistólica. Ela é a pressão máxima do seu corpo. É medido, então, aí é aferido a pressão em que esse sangue arterial, esse sangue rico em oxigênio, está percorrendo pelas suas veias no momento em que seu coração se contrai. Quando ele contrai, ele faz o movimento de sístole. Então, nós chamamos essa pressão máxima de pressão, ou pressão mais alta, né, de pressão sistólica. E quando o coração ele se relaxa, para ele receber mais sangue, aquele momento de relaxamento entre um batimento e o outro, ele faz o movimento de diástole. Então, do 12/8, o 12 é a pressão sistólica, logo o 8, a pressão mínima, a pressão mais baixa, é a pressão diastólica, tá? Existe, gente, um padrão, né, dessa pressão. Quando nós aferimos a pressão, o ideal é que ela seja de, no máximo, 12/8, tá? Se ela está acima de 12/8, nós já falamos de uma pressão alta, nós não vamos falar ainda de uma hipertensão, porque em diversos momentos na nossa vida, a nossa pressão pode se elevar sem que nós tenhamos um quadro de hipertensão, tá? Então, se por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida, é algo que eu tenho já há uma semana feito todos os dias à tarde. Então, quando eu vou caminhar, quando eu vou correr, eu estou exercitando o meu corpo, eu estou forçando o meu coração a bater mais. Logo, o que vai acontecer com a minha pressão? Ela vai aumentar. Ou se então eu vou almoçar e eu consumo alimentos com muito sódio, com muito sal, eu afiro a pressão logo em seguida, a minha pressão também vai estar elevada.
ou quando eu levo um susto, ou eu tenho uma emoção muito forte, se logo em seguida eu afiro a minha pressão, provavelmente também ela vai estar alta, tá? Então eu só falo de um quadro de hipertensão quando isso é constante. Em vários momentos eu afiro a pressão da pessoa e a pressão dela está sempre acima de 12/8, tá? Inclusive é muito comum quando o cardiologista ele suspeita que o paciente apresenta um quadro de hipertensão, que ele solicite que esse paciente faça um exame que nós chamamos de mapa, né? Que é o monitoramento da pressão arterial, onde a pessoa vai usar uma braçadeira. Essa braçadeira tem uma espécie de gravadora, ela vai usar isso por um período de 24 horas, e nesse período de 24 horas, esse aparelho vai sozinho aferir a pressão dessa pessoa várias vezes, para observar qual que é a média de pressão que ela tem ao longo do dia. Se essa pressão está sempre alta, ou se é decorrente de algum fator externo, tá? Isso é algo muito importante. Nós precisamos nos atentar à hipertensão no caso da pessoa idosa, porque em todas as idades ela é perigosa, só que na velhice nós temos aí o nosso organismo um pouco mais frágil, né? E a hipertensão, pessoal, ela é responsável por um número muito grande de acidente vascular cerebral, o famoso AVC, o infarto do miocárdio, é responsável por perca da visão, por insuficiência renal, e daqui a pouco a gente vai ver como é que ocorre tudo isso dentro do nosso organismo, tá? Mas como é que uma pessoa desenvolve a hipertensão? Será que a pessoa ela só vai ter hipertensão porque ela come muito sal? Porque ela coloca muito sal na comida? Não é bem assim que funciona, tá? Nós falamos, gente, de dois tipos de hipertensão, tá? Nós falamos da hipertensão primária e da hipertensão secundária. O que nós temos dentro da hipertensão primária? O que causaria esse tipo de hipertensão? Primeiro, a hereditariedade, perdão, né? Então, se você tem um pai, se você tem uma mãe que já foi diagnosticado com hipertensão, as chances de você também ser diagnosticado com essa doença é muito grande, tá? Nós falamos, então, sim, de uma carga genética, de uma carga hereditária. Outro ponto é a questão da etnia. Eu já fui atrás, eu já fiz algumas pesquisas, e não existe bem ao certo uma explicação de o porquê que isso acontece, porquê que isso ocorre, tá? Só que pessoas da etnia negra, elas acabam tendo uma chance muito maior de desenvolver a hipertensão, tá? Então, pessoas de etnias negras. Pessoas que têm uma dieta rica em sódio, né? Por que uma dieta rica em sódio, ela contribui para o desenvolvimento da hipertensão? Porque aonde eu tenho sal, eu tenho o quê? Eu tenho água, né? Então, quando eu tenho uma dieta muito rica em sal, eu estou forçando, né, que dentro das minhas veias tenha mais líquido, e assim eu faço com que o meu coração trabalhe mais para bombear, para liberar esse líquido. Então, automaticamente vai fazer com que a pressão dentro das minhas artérias aumente muito, tá? Outro fator muito comum para o surgimento da hipertensão é o estresse. Então, quando a pessoa está muito estressada, ela está muito preocupada, é comum que ela desenvolva. Se eu estou nervoso em um determinado dia, eu estou estressado, é comum que a minha pressão se eleve. Agora, quando esse meu estresse ele é constante, ele não passa, que eu me vejo em meio a uma situação que é de fato prolongado, né, esse estresse, eu posso vir a desenvolver o problema da hipertensão, tá? Então, essas são causas primárias. Nós temos ainda dentro das causas primárias também a questão da idade, tá? Então, como eu disse para vocês, os idosos, eles estão mais sujeitos a desenvolverem a hipertensão. Dentro das causas secundárias da hipertensão, o que nós temos? Em primeiro lugar, das causas secundárias, a obesidade, né? Então, estar acima do peso é complicado para a sua saúde, porque vai te levar à hipertensão, pode te levar ao diabetes também, diabetes tipo 2, que está associado a esse ganho excessivo de peso, né? Sedentarismo,
tabagismo, o consumo excessivo de álcool, tudo isso leva também ao aumento da sua pressão arterial. Algumas doenças clínicas, como problemas na tireoide, o próprio diabetes, tá? Alguns medicamentos também fazem com que a sua pressão aumente. O anticoncepcional, por exemplo, é um desses medicamentos, né, que eleva a pressão no seu organismo. E a gravidez, porque na gravidez a mulher ela acaba passando por um processo de troca hormonal muito grande. Então, o que acontece? Ela tem ali dentro dela uma nova vida sendo gerada. Então, é muito comum existir, inclusive, essa hipertensão na gravidez e desencadear para o que a gente chama de pré-eclâmpsia ou para a própria eclâmpsia, onde traz um risco muito grande, tanto para a vida da mãezinha gestante, quanto para a vida do bebê. Se vocês pararem para pensar, para lembrar, há um tempo atrás teve um caso, né, de uma moça que no dia do casamento dela, ela teve eclâmpsia e acabou vindo à morte. Ela estava grávida, né, acabou vindo aí a óbito, tá? Então, nós precisamos sempre estar de olho, acompanhando aí o idoso nessa questão. Se eu vou cuidar de um idoso que ele já foi diagnosticado, então, com hipertensão, o meu cuidado com ele vai ser um cuidado diário, um cuidado referente à alimentação, um cuidado referente ao medicamento que esse idoso toma, um cuidado referente à prática de atividades físicas desse idoso. Agora, se eu estou cuidando de um idoso que ele não foi diagnosticado com um quadro de hipertensão arterial, mas eu suspeito disso, o que eu preciso fazer? Encaminhar ele ao médico, encaminhar ao cardiologista, tá? Hoje em dia, gente, é até muito mais fácil de nós aferirmos a pressão em casa, porque o que acontece? Antigamente, qual que era o aparelho que nós tínhamos para aferir pressão? Era o esfigmomanômetro, né? Que é um aparelho que mede a quantidade de mercúrio no nosso sangue, que é dessa maneira, milímetros de mercúrio no sangue, que é dessa maneira que nós conferimos como é que está a pressão arterial de uma pessoa. Para quem não sabe o que é o esfigmomanômetro, que eu até dou um apelido para ele, eu chamo ele de esfig, que assim é mais fácil, é aquele aparelho convencional de aferir a pressão, né? Que ele tem a abraçadeira, aí o médico, o enfermeiro vem, coloca em você aquela abraçadeira, vem com a bombinha, infla aquilo no seu braço, usa o auxílio do estetoscópio para ouvir os seus batimentos cardíacos. Essa era a maneira tradicional, ainda é feito assim, muitas pessoas defendem que essa é a maneira eficaz de se fazer, né? O aferimento da pressão. E quando a pessoa que está aferindo a sua pressão, está com o estetoscópio ali no seu ouvido, coloca a abraçadeira, ele infla e aí ele começa a esvaziar aquele balãozinho. De repente ele ouve o primeiro batido, o primeiro batimento da sua pressão. Aquela é a pressão máxima. Qual que é o nome que eu dou para a pressão máxima? É a pressão sistólica, né? E aí começa a haver um padrão de batimentos, até que esse batimento vai ficando mais fraquinho, vai se normalizando. Aquele último batimento é a pressão diastólica. Então, se você olhar ali no esfigmomanômetro, ele tem um contadorzinho, né? E é através desse contador, associado a audição desse batimento, que a pessoa que está aferindo a sua pressão encontra o valor, né? Hoje em dia é mais fácil, por quê? Porque nós já temos aparelhos digitais para aferir essa pressão. Então, nós temos um aparelho como esse, que é um aparelho de pulso, muito prático. Nós temos também o aparelho digital com braçadeira, tá? Todos esses aparelhos, gente, eles precisam de tempos em tempos, tá? Ser regulado para ele funcionar corretamente, mas ele é muito eficaz nos seus resultados. Então, é muito comum o idoso ter em casa esse aparelho aqui. Se você for olhar, basicamente, o preço que você vai pagar nesse aparelho digital de pulso e o que você vai pagar no esfigmomanômetro é quase o mesmo, a diferença é pouca. Mas esse daqui ele acaba se tornando o quê? Mais prático, porque o idoso sozinho consegue aferir a pressão dele, você, sem nenhuma dificuldade, vai conseguir aferir também a pressão dessa pessoa idosa, tá? Então, se eu estou cuidando de um idoso e eu suspeito que ele tenha problemas de pressão, o que eu vou fazer? Eu pego um aparelhozinho como esse e a cada 2 horas eu vou aferir a pressão dele. Se eu observo
que a cada 2 horas eu estou aferindo a pressão dele, e a pressão dessa pessoa está dando sempre alta, então eu suspeito de hipertensão. Tenho que conversar com o familiar, esse idoso tem que ir para o cardiologista, tá? Para que o cardiologista faça uma investigação e dê um diagnóstico, tá? O problema da hipertensão, pessoal, é que ela é uma doença silenciosa. Então, assim, se você não aferir a pressão da pessoa, dificilmente você vai identificar que ela está com esse problema. Normalmente, a pressão alta, ela só dá algum sintoma, como algumas pessoas falam, de tontura, dor na nuca, dor de cabeça, quando a pessoa ela já está no que nós chamamos de crise hipertensiva. A pressão dela está lá 16/10, né? Está muito alta. Então, nós temos que ficar de olho nisso, tá? O grande perigo, como eu disse para vocês, é que essa hipertensão ela vai lesionando alguns órgãos do nosso corpo. Primeiro que nós podemos destacar é a questão de danos que a hipertensão causa nos vasos sanguíneos. Nós chamamos isso de aterosclerose, tá? O que desencadeia isso? Essa pressão muito excessiva nas paredes das artérias vão fazendo com que essas paredes se machuquem, criem ali como se fossem algumas bolsas, alguns acúmulos de gordura, tá? E esse acúmulo de gordura, o que ele faz? Ele dificulta a passagem do sangue. Logo o coração vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer mais esforço para bombear esse sangue todo. Quando esse coração precisa então fazer mais esforço para bombear esse sangue todo, o que vai desencadear nessa pessoa? Insuficiência cardíaca, alguns problemas cardíacos, tá? Pode haver, inclusive, um entupimento de uma artéria que sai do coração ou de uma veia que entra no coração, tá? E lembrando, gente, que o sangue ele tem que chegar em todos os nossos órgãos. Quando o sangue deixa de chegar em um órgão do nosso corpo, o que acontece com aquele órgão? Ele deixa de funcionar corretamente. Tá? É o que acontece, por exemplo, no caso do acidente vascular cerebral, o famoso AVC, que nós temos de 2 tipos. Eu tenho o AVC isquêmico e eu tenho o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele ocorre quando uma artéria do nosso cérebro é entupida e o sangue deixa de chegar a uma região do nosso cérebro. E aquela região do cérebro que deixa de receber esse sangue oxigenado e com nutrientes, ele deixa de funcionar, tá? Isso é o que nós chamamos de AVC isquêmico. Já no caso do AVC hemorrágico, que muitas pessoas também conhecem como derrame, o que acontece não é o entupimento da artéria, mas sim o rompimento dessa artéria. E da mesma maneira, aquela região do cérebro, onde esse vaso sanguíneo se rompeu, deixa de receber o sangue oxigenado da maneira que deveria. E aí, então, ele vai ter esse problema também, tá? Eu gostaria muito que vocês, essa semana, fizessem uma pesquisa para aprofundar o conhecimento de vocês a respeito, pessoal, do acidente vascular cerebral, tá? Então, faça essa pesquisa, registre no caderno de vocês. O que é o acidente vascular cerebral? Qual que é a diferença entre o AVC isquêmico, entre o AVC hemorrágico? Quais que são os sintomas que a pessoa demonstra, tá? Antes de ocorrer mesmo o quadro do AVC, porque ela começa já a apresentar alguns sintomas, né? Um deles, por exemplo, é sentir um lado do corpo adormecido ou formigando, né? Então, ele perde, por exemplo, o movimento só do lado direito do corpo. Ele tem aquela sensação estranha nas mãos, no braço, na perna, no olho, né? Ele meio que perde ali o controle sobre essa região do corpo, tá? E tem uma explicação para isso, nós já falamos a respeito disso quando fomos trabalhar lá com as demências, com o Alzheimer, onde eu disse para vocês que cada região do meu cérebro é responsável por algum comando do meu corpo. Então, se a região do cérebro que ocorreu esse AVC deixou de receber esse sangue oxigenado, é a região do meu cérebro responsável pelos movimentos do lado direito do meu cérebro, ou seja, o AVC ocorreu no hemisfério esquerdo. Lembra que o hemisfério esquerdo comanda os movimentos do lado direito do meu cérebro. Se foi ali que ocorreu o AVC, a pessoa vai perder então os movimentos do lado direito do cérebro, tá?
Além, gente, desse problema nos vasos sanguíneos, a insuficiência cardíaca, o risco do AVC, nós temos também o problema da insuficiência renal. Então, os rins eles vão ter mais dificuldade para filtrar esse sangue e dali a pouco ele vai se tornar ineficiente nessa função dele, nesse processo. Aí a pessoa vai ter que fazer hemodiálise, em alguns casos um transplante, né? Ela vai ter muitos problemas. Inclusive, um dos medicamentos que as pessoas com hipertensão tomam com grande frequência são os medicamentos diuréticos, que é justamente para ajudar os rins nesse processo de funcionalidade, de eliminação da urina, tá? E nós também temos ainda como consequências do diabetes, ó, já estou no diabetes, da hipertensão não controlada, que é a retinopatia hipertensiva, né? Que é quando uma artéria da nossa retina, lembrando que a retina ela é a parte do nosso olho responsável por criar as imagens na nossa visão, quando ela fica então obstruída e aí essa pessoa ela perde a visão, tá? Ela chega à cegueira. Mas calma, gente, não é todo mundo que vai ter hipertensão, que vai ter um AVC, que vai ter um infarto ou que vai perder a visão, não, tá? Até então, a hipertensão, ela não tem cura, mas ela tem o quê? Tratamento, tá? Então, por isso que é importante a capacidade de observação do cuidador. Vamos aferir a pressão daquele idoso que ainda não foi diagnosticado com hipertensão. Aquele que já foi diagnosticado com a hipertensão, vamos seguir corretamente o tratamento prescrito pelo médico, tá? Porque não tem cura, mas tem tratamento para controlar essa hipertensão. O tratamento, basicamente, se divide em 3 pontos, que é uma mudança no hábito de vida dessa pessoa. Então, esse tratamento é focado na alimentação, tem que ser uma alimentação mais saudável, com menos sódio, né? Atividades físicas, para melhorar a circulação sanguínea, melhorar o ritmo cardíaco, a respiração, já que os nossos pulmões também desempenham um papel fundamental nesse ciclo cardíaco, né? E o uso de alguns medicamentos, tá? No primeiro momento, os médicos não vão logo de cara passar nenhum tipo de medicamento para o idoso ou para a pessoa, independente da idade. O normal é que primeiro ele aconselha essa pessoa a mudar a sua alimentação, a mudar a sua dieta e realizar a prática de atividades físicas para só depois ir para o uso do medicamento, tá? Vamos respondendo então a Eriana, que perguntou como é que é a alimentação da pessoa com hipertensão? Vamos ver. Não significa, gente, que essa pessoa que agora foi diagnosticada com hipertensão, que ela não vai poder mais comer nada que contenha sal, que ela vai ter que fazer sempre o arrozinho dela sem sal, sem tempero. Não é bem assim que funciona. O que ela vai fazer? Ela vai evitar, ela vai optar por um sal mais saudável, né? Ela vai optar por diminuir isso, aquilo que ela conseguir comer sem o sal positivo, por exemplo, numa salada. Não vou colocar o sal numa salada. Posso diminuir o sal no arroz, eu posso trocar, dar preferência por temperos como orégano, sálvia, coentro, para dar mais gosto e mais cheiro para o meu alimento. Um problema, gente, muito grande, lembra que eu falei para vocês na aula da semana passada que uma das alterações fisiológicas do envelhecimento que acaba prejudicando o apetite, a nutrição da pessoa idosa, é a diminuição das papilas gustativas. Então ela sente menos o gosto do salgado, menos o gosto do doce. Então às vezes ele quer colocar mais sal na comida, só que não pode, porque aí vai prejudicar o quê? A pressão arterial dele, tá? Então nesse caso nós temos que evitar o quê? Nós vamos evitar, gente, todo tipo de alimento que seja rico em sódio. Nós vamos evitar aqueles alimentos que são industrializados. Nós vamos evitar também aqueles alimentos que nós chamamos de embutidos, que é a salsicha, é o salame, é o presunto. Nós vamos evitar o consumo de carnes muito gordurosas, tudo que é rico em gordura animal tem que ser evitado, porque isso também leva ao aumento do colesterol e, em consequência, ao aumento da pressão, tá? E nós vamos dar preferência, então, para o consumo de frutas, verduras e legumes
como eu comentei com vocês também na semana anterior, sempre o mais fresco possível. Lembra que eu disse para vocês, de repente tem uma feira, você tem essa possibilidade de comprar direto do produtor, é mais saudável, então você dá preferência para isso, tá? E principalmente alimentos que são ricos em potássio e ricos em magnésio, porque esses dois nutrientes, eles ajudam a controlar a pressão no nosso corpo, tá? Então, como exemplo de alimentos ricos em potássio, nós temos o abacate, abóbora, banana, cenoura, couve-flor e algumas leguminosas, como feijão, como lentilha. Já no caso dos alimentos ricos em magnésio, aí nós temos a aveia, nós temos a batata, nós temos a couve, nós temos essas folhagens de verdes mais escuras, como é o caso do espinafre, tá? Como é o caso do brócolis e também de frutas vermelhas, tá? Então nós vamos optar sempre por quê? Por uma alimentação mais saudável, mais fresca, tá, Iriana? Então, ele pode ainda comer uma carne vermelha? Pode, mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos variar. Um dia uma carne vermelha, dando preferência, às vezes, para algo cozido, com menos sal, reforçando outros temperos. Um outro dia ele vai optar por uma carne branca, um frango, um peixe, tá? Então, o que nós temos que fazer é dosar. Eu trouxe um exemplo para vocês, eu coloquei no slide também que eu enviei para vocês, de o cardápio de um dia, ideal para uma pessoa hipertensa, né? Então, no café da manhã, eu posso oferecer para essa pessoa idosa um copo de leite desnatado, tá, gente? Nesse caso, o leite desnatado, ele vai ser melhor do que o leite integral. E aqueles alimentos, arroz, pão, macarrão, eu vou dar preferência para o integral, tá? Vai ser melhor no organismo dessa pessoa. Não só a hipertensa, mas o idoso de um modo geral. Então, no café da manhã, eu posso oferecer para ele um copo de leite desnatado com um sanduíche de um pão integral com uma fatia de queijo. Tá vendo? Ele pode continuar comendo coisas gostosas, não tem problema. Então, esse café da manhã, ali por volta de 7 horas da manhã, que normalmente é a hora que as pessoas idosas elas acordam, normalmente eles gostam de acordar cedo, fazer sua primeira refeição 7 horas da manhã. Ali por volta de 11, 11h30, meio-dia, eu vou oferecer o almoço para ele. Se nesse meio tempo ele sentir fome, o que eu posso ofertar para ele? Uma fruta, uma maçã, uma banana, né? Então, eu vou optar, um mamão, eu vou optar aí por algumas frutas saudáveis, tá? Chegou a hora do almoço, qual foi a dica que eu dei para vocês? Um frango grelhado com 4 colheres de sopa de arroz, preferencialmente integral, 2 colheres de feijão e vamos usar e abusar da salada, né? Eu coloquei aí a sugestão de uma salada feita com alface, tomate e pepino, tá? Depois, pessoal, ali por volta de umas 3, 4 horas, novamente, provavelmente ele vai sentir fome, chega a hora do lanche da tarde. O que eu posso oferecer para ele no lanche da tarde? Posso oferecer uma salada de fruta, posso oferecer uma fruta em si, posso oferecer uma vitamina de abacate com pouquinho açúcar, porque na verdade o ideal é nós não colocarmos açúcar, né? Quando nós vamos fazer a vitamina de abacate, mas batido esse abacate com leite também desnatado. Posso oferecer um iogurte desnatado e 4 torradas integrais, tá? E na hora do jantar, eu posso oferecer para ele uma coisa mais light, um peixe, uma coisa mais leve, né? Digamos assim, um peixe cozido com uma salada crua, né? Uma salada feita com cenoura ralada, com alface, com um brócolis cozido no vapor. Pode novamente ter ali as 4 porções do arroz integral, tá? Eu vou mandar para vocês novamente aquele guia da alimentação saudável, tá? Que foi um guia, foi um manual, na verdade, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, e ali vocês podem conferir, vocês podem dar uma olhada, porque tudo que diz respeito à alimentação saudável serve para todo o público. Aqui no caso da pessoa idosa, o que eu tenho que evitar de todas as maneiras possíveis é o excesso em consumo do sal. E a gente fala dos produtos industrializados, porque normalmente esses produtos industrializados, principalmente aqueles molhos que vêm pronto,
milho em conserva, ervilha em conserva, sardinha enlatada. Esses alimentos, para eles se manterem mais tempo conservados, na fórmula deles tem muito sódio. Então, isso vai elevar a pressão dessa pessoa, tá? Dessa pessoa idosa. Como eu disse para vocês, o tratamento normalmente ele se inicia com essa mudança dos hábitos alimentares inserida a prática de atividade física. Então, pelo menos 3 vezes na semana, desenvolver alguma atividade física com a duração mínima de 30 minutos. Aí aqui, pessoal, depende de idoso para idoso. O que eu sempre falo para vocês? O idoso, o ideal é que ele seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar de profissionais, tá? Porque, por exemplo, a alimentação. Quem que vai desenvolver a dieta dessa pessoa idosa? Preferencialmente o nutricionista, né? Quem que vai nos orientar acerca da atividade física que nós vamos fazer com essa pessoa idosa? Se é uma caminhada, se é uma corrida, natação, ciclismo, a prática de alguma dança. Normalmente um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, que são pessoas que têm uma formação própria para isso, tá? E aí, tendo esse acompanhamento, observando a independência, a limitação dessa pessoa idosa, é que nós vamos, então, elaborar a atividade que nós vamos realizar com ela. Então, se essa pessoa ela gosta, ela tem condição de fazer 30 minutos de pedalada por dia, essa é a atividade física que ela vai desenvolver. Ela não consegue pedalar porque ela tem alguns problemas musculoesqueléticos. Mas ela consegue fazer uma caminhada, ela consegue ir para a hidromassagem, isso é uma coisa interessante. Depois que passar essa pandemia, gente, e voltar o funcionamento e puder receber visitas lá na Casa da Melhor Idade, eu quero levar vocês lá, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Casa da Melhor Idade é uma instituição que tem aqui no Valparaíso, que oferece para os idosos várias atividades, entre elas hidroginástica, tá? Algumas atividades também mentais. É muito interessante o trabalho deles. Eu quero levar vocês lá, só que nesse momento nós não podemos ir, né? A gente precisa esperar passar toda essa situação para que eu possa levar vocês lá para realizar a visita, tá? Então, mudança na alimentação e atividades físicas. Nos casos mais graves, onde observa que só essa mudança na alimentação e a prática da atividade física não controla a pressão arterial, ela continua acima aí de 12/8, normalmente de 13/9 adiante, aí o médico vai prescrever também o uso de um medicamento, que são medicamentos que nós chamamos de antihipertensivos, né? Esses medicamentos, pessoal, eles se dividem em 5 grupos, tá? Então, nós temos os medicamentos diuréticos, os vasodilatadores, os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da angiotensina e os beta-bloqueadores. Vamos ver para que serve cada um desses medicamentos, tá? Normalmente, gente, o medicamento para hipertensão, eles são medicamentos que o médico ele orienta que o idoso tome no momento do café da manhã, tá? Então, alguns medicamentos ele toma antes do café da manhã, outros medicamentos depois do café da manhã, tá? Isso depende do medicamento, temos que seguir a orientação médica, tá? Nós temos uma aula em que nós falamos dos cuidados com a administração dos medicamentos para a pessoa idosa. Isso é algo que normalmente o cuidador tem muito medo, ele tem muita dúvida, mas é algo tranquilo. Tem algumas dicas para trazer para vocês, vocês vão se sair bem, tá? Então vamos ver para que serve cada um desses medicamentos, tá? Então assim, os medicamentos diuréticos, como eu comentei com vocês, eles ajudam os rins a trabalharem melhor, né? Então vai ajudar os rins a eliminar com mais facilidade o líquido retido na corrente sanguínea e o sal também da nossa corrente sanguínea, tá? Como exemplo de um medicamento diurético muito utilizado como antihipertensivo, nós temos o furosemida. Nome de medicamento é sempre feio, gente, é sempre difícil de falar, né? Furosemida, tá? Já no caso dos medicamentos que atuam como vasodilatadores, o nome também já nos sugere a atuação desse medicamento no nosso organismo. Lembra que essa pressão nas artérias pode fazer com que as artérias criem uma resistência à passagem do sangue? Então, esses medicamentos, como é o caso do minoxidil, eles
provocam esse relaxamento nas artérias para que o sangue possa então circular por elas com mais tranquilidade, tá? Sem trazer maiores prejuízos a essas artérias. Outro medicamento que ajuda também a dilatar os vasos sanguíneos são os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, eu trouxe como exemplo no material de vocês o Verapamil, né? Então, ele ajuda, esse tipo de medicamento ajuda também a dilatar os vasos sanguíneos, principalmente, gente, na precaução de infarto, AVC, tá? Eles desempenham esse papel muito importante. Nós temos no nosso organismo, pessoal, um hormônio chamado de angiotensina. Esse hormônio ele está diretamente associado ao aumento da nossa pressão. Então, medicamentos como o captopril são inibidores da produção desse hormônio, tá? Então, se esse hormônio está controlado no nosso organismo, ele não vai contribuir para o aumento da nossa pressão arterial e aí levar a um quadro de hipertensão arterial. E por último, nós temos os medicamentos beta-bloqueadores, que ajudam a controlar a pressão e diminuem a frequência cardíaca, né? Esses medicamentos estão além de ajudar a controlar a pressão, como é o caso do carvedilol, olha que nome feio, eles também ajudam a controlar a frequência cardíaca. No caso desse medicamento, ele é muito mais utilizado em crianças diagnosticadas com hipertensão e também em mulheres, porque normalmente eles têm uma frequência cardíaca maior. Né? É muito curioso que se você observa de um bebezinho até uma pessoa idosa, vocês vão perceber que o bebezinho ele tem uma frequência cardíaca muito maior que uma pessoa idosa. Né? Então, num bebê, normalmente os batimentos por minuto a frequência cardíaca é cerca de 120 batimentos. Enquanto que numa pessoa adulta varia de 70 a 99, principalmente ali cerca de 80, 90, enquanto que numa pessoa idosa já ali por volta dos 70, tá? Então, esse medicamento ajuda a controlar também essa frequência cardíaca. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Mágoa, desilusão, fome, decepção amorosa, vontade de chorar, desespero? Não? Então, assim, quando nós tivermos a possibilidade de voltar para a sala de aula, eu vou levar para a sala de aula o esfigmomanômetro para eu ensinar vocês, para mostrar para vocês como é que afere a pressão utilizando ele, tá? Mas, como eu disse para vocês, o mais comum nos dias de hoje, até mesmo às vezes quando você vai num posto de saúde, quando você chega lá, a pessoa que vai aferir a sua pressão já usa um aparelho desse digital, tá? Porque ele é eficaz, ele é mais prático para ser utilizado. As únicas recomendações que nós temos para o uso, para o momento de aferir a pressão, é que essa pessoa, você não deve aferir a pressão dela logo após ela ter se alimentado, ou logo após ela ter realizado alguma atividade física, né? Ou então, em pé, o ideal é que ela esteja sentada, tranquila, com as costas de fato encostadas no assento, os pés retos ao chão, né? Que você possa apoiar o braço dessa pessoa, seja o de pulso, seja aqui que você usa com a abraçadeira mesmo, né? Que essa pessoa esteja com o braço apoiado em uma superfície reta, em uma mesa, tá? Existe, na verdade, algumas pessoas falam que não tem preferência se você vai aferir do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. Outras pessoas defendem que o ideal é você aferir do lado esquerdo porque é ao lado do coração, tá? Eu, particularmente, quando vou aferir, eu gosto de aferir sempre do lado esquerdo, que é o lado do coração. Isso eu aprendi, né? Então eu passo adiante também essa questão, tá? Outro ponto, gente, importante de ficar claro é que por mais que a pessoa ela tome esses medicamentos para controlar a pressão, por mais que ela se alimente, por mais que ela realize atividades físicas e a pressão dela então se normaliza, diminui, ela não pode parar de tomar o medicamento, tá? Porque senão o que acontece com a pressão dela? A pressão dela sobe. Quando a pessoa ela está numa crise hipertensiva, vocês vão ver aí no material de vocês, às vezes a pressão dela está 18/12. A pressão mínima está com o valor aceitável da pressão máxima. Então, ela está com uma crise hipertensiva. Eu não posso, nesse momento, simplesmente forçar a pessoa idosa, enfim, a pessoa independente da idade que ela tem, tomar o medicamento naquele momento para baixar a pressão. O ideal é que, nesse momento, eu vá direto para um posto de saúde.
Porque esse medicamento, porque os medicamentos para hipertensão, eles são de via oral. Então, o medicamento via oral, ele vai ter que chegar lá no seu estômago, começar a ser digerido, para quando chegar no seu intestino, ser absorvido pela parede do seu intestino delgado, para aí cair na corrente sanguínea e fazer o efeito, tá? Isso é o que o comprimido faz. Agora, quando você vai a um posto de saúde, normalmente eles dão um comprimido sublingual. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? Que embaixo da língua a gente consegue ver com facilidade as veias e as artérias. Então, esses medicamentos que são sublingual, eles caem com mais rapidez na corrente sanguínea da pessoa, tá? Então, o ideal é que se a pessoa que você cuida apresenta uma crise hipertensiva, que você encaminhe ela para uma UPA, para uma unidade de saúde, para que lá eles façam o procedimento correto, tá, pessoal? Por hoje é só, então dever de casa para vocês fazerem lá a pesquisa sobre o AVC, AVC isquêmico e AVC hemorrágico, tá? As características, se deixa sequela, se tem algum sintoma antes de fato ocorrer o AVC. Quanto melhor vocês conseguirem fazer a pesquisa, aprofundar o conhecimento de vocês, mais bacana, tá? Outra dica que eu tenho para dar para vocês, gente, que quando vocês acessarem os slides, vocês tiverem tempo, façam isso que eu vou dizer para vocês. Passe as informações do slide para o caderno, porque na hora que você lê e escreve no caderno, você vai conseguir fixar melhor esse conhecimento aí na sua cabeça, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, não esqueçam, podem encaminhar no grupo ou no individual que eu respondo vocês, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês e na segunda-feira, então, eu envio para vocês o material falando sobre diabetes e os cuidados com o idoso diagnosticado com diabetes, tá bom? Até mais!